Oi, gente, bom dia, paz do Senhor Jesus para o teu coração, a paz de Cristo nessa manhã de hoje, manhã de quarta-feira. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Mais uma oportunidade, mais um dia, né? Concedido pelo Senhor para cada um de nós, que nós possamos, né? Desfrutar desse dia da melhor forma, da melhor maneira, né? A melhor forma de desfrutar esse dia tão lindo que o Senhor nos concedeu, né? É na presença de Deus, é nos alimentando e nos fortalecendo dele, porque nós sabemos, né, que tudo é por Ele, para Ele são todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, que nessa manhã de hoje você possa verdadeiramente, né, se colocar diante do Senhor. Glória a Deus, aleluia, se alimentar da palavra do Senhor. A palavra do Senhor, né, é o nosso alimento diário. É o que nós precisamos verdadeiramente, diariamente, nas nossas vidas, é da palavra de Deus. A palavra do Senhor Jesus, ela não pode faltar na nossa vida. Essa é uma das coisas, né, que não pode faltar em hipótese alguma na nossa vida, é da palavra de Deus, amém? Em nome do Senhor Jesus, glória a Deus, louvado seja o nome desse Deus nessa manhã de hoje, glorifique e tome posse, faça uso da palavra do Senhor na tua vida, no nome do Senhor Jesus, que a palavra do Senhor, ela é vida, né, em nós, ela gera vida em nós, né, louvado seja Deus. Então vamos para a palavra, livro de Neemias, capítulo 1, vamos orar, vamos convidar esse Deus para estar aqui conosco. Paizinho querido, nessa manhã, nos colocamos aqui diante de Ti, Senhor. Nos apresentamos nessa manhã, Pai, diante do Senhor, Deus. Porque, Senhor, somos completamente dependentes de Ti, Pai. Porque precisamos do Senhor, Pai. E aqui estamos aos Teus pés para ouvir a Tua voz, para nos alimentar, para nos fortalecer de Ti, Senhor. Porque a nossa força vem do Senhor, Pai. Tudo que nós precisamos, Pai, vem de Ti. Tudo que nós necessitamos, Pai, vem do Senhor. E o Senhor sabe exatamente aquilo que nós precisamos, aquilo que nós, Senhor Jesus, precisamos nesse dia de hoje. E que o Senhor venha nos conceder, Pai. E o Senhor venha nos alimentar e nos fortalecer com a Tua palavra. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o Teu nome, Jesus. Muito obrigada, Pai. Fica conosco e nos ajuda nessa manhã de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus, ele é fiel, né, em todo tempo. Deus, ele é poderoso. Amém? Neemias, capítulo 1, a palavra do Senhor diz assim: As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém. Disseram-me os restantes que não foram levados para o exílio, e se o restante que não foram levados para o exílio e se acha, né, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido tais palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para aqueles que te amam e guarda os teus mandamentos. Esteja, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de tudo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: Se transgredires, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim e guardares os meus mandamentos e os cumprires, ainda que os vossos rejeitados
pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo, que resgataste com teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, esteja, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agrada de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedida hoje o teu servo e dai-lhe mercê perante este homem. Neste tempo eu era copeiro do rei. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Palavras de Neemias, né? Aqui é Neemias conversando com Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui Neemias, né, ele era escravo, ele era copeiro do rei, né? Neemias, ele era copeiro do rei, né, Artaxerxes, né, ali na cidade de Suzã. E quando vieram alguns de Jerusalém, né, e Neemias perguntou como estava, né, os restantes do povo que não tinha sido levado para o exílio, né, que não tinha sido exilados, aqueles que conseguiram escapar, né, e como que estava a cidade de Jerusalém. Então Neemias ouviu esse triste relato, né, de como se encontravam, né, as pessoas que lá estavam e como se encontrava a cidade de Jerusalém. Os restantes que ainda ali estavam, né, que conseguiram escapar do exílio, que não foram levados, estavam, né, completamente, né, em miséria, né, estava completamente vivendo, né, uma forma assim de indignação, uma forma completamente, né, de total, né, humilhação. E a cidade se encontrava, né, com seus muros quebrados e com suas portas queimadas. Então Neemias, ouvindo todo esse relato, né, Neemias ali ele passou alguns dias lamentando e chorando, né, mas esteve também jejuando e orando perante a Deus, né? Então Neemias ali primeiro ele lamentou, ele chorou por alguns dias, mas ele se levantou em oração e em jejum, né? Aleluia a esse Deus. E depois que ele levanta, né? Depois que ele começa a orar, a jejuar, ali, né? Ele faz essa oração tremenda diante do Senhor. Ele faz uma oração, né? Uma confissão de pecado, né? Neemias faz aqui uma confissão onde ele pede perdão pelo pecado do povo e pelo pecado dele. Ele reconhece, ele entende, né? O que aconteceu foi por conta da transgressão do povo, porque Deus já havia avisado o povo para o povo se arrepender, para o povo se voltar para o caminho, senão eles iam ser exilados. Deus levantou os profetas anunciaram, os profetas falaram, mas o povo continuou em desobediência a Deus. O povo permaneceu da mesma forma, até que aconteceu, né? Até que veio sobre eles, né, o exílio, né? Isso tenho a certeza que nunca é o desejo do coração do Senhor, né? Isso nunca é o desejo do coração do Senhor, né? Tem que chegar a esse ponto, mas é necessário para que o povo não se perca, sabe? É onde a gente entende que às vezes, né, aleluia, sobrevêm situações nas nossas vidas e a gente não entende o porquê. Por que está acontecendo isso? Muitas vezes o Senhor já nos chamou a nossa atenção, a nossa correção, o Senhor já mandou, né? O Senhor já nos avisou e a gente continua fazendo as coisas erradas. Mas vai chegar um tempo, né, que Deus vai ter que corrigir o que aconteceu com o povo. Deus avisou para o povo se arrepender. Se eles não se arrependessem, eles iam ser exilados. E foi o que aconteceu. O povo foi exilado na Babilônia, né? Então, os que ficaram lá ficaram sofrendo. E Neemias, ele reconheceu isso diante do Senhor. Neemias disse, né, e disse, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que ama e guarda os teus mandamentos. Esteja, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração de teu servo, que faço, a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos,
E faço, olha o que ele disse, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Olha, ele faz uma confissão de pecado. Ele faz uma confissão de pecado. Ele pede misericórdia, ele pede perdão pelo pecado do povo, pelo pecado dele, porque ele entende, ele compreendeu que tudo aquilo que o povo estava vivendo, que o povo estava sofrendo, né? É por conta que o povo não havia se arrependido, é por conta que o povo não havia reconhecido as suas transgressões, os seus erros, e não tinha pedido perdão a Deus. Mas aqui Neemias, aqui ele rasga o coração dele, aleluia, diante do Senhor. Ele pede perdão, ele pede misericórdia, né? Aleluia, ele se coloca na brecha, né? Ele se coloca aqui na brecha para ajudar esse povo. Ele se colocou na brecha aqui para reerguer novamente, para restaurar novamente a dignidade do povo, para devolver um pouco de dignidade para aquele povo. Mas primeiramente houve uma confissão, houve um arrependimento, houve um reconhecimento do que estava acontecendo, do que estava errado. Entende? E é isso que o Senhor Jesus ele quer ouvir da minha boca e da tua boca, é o reconhecimento. É nós reconhecer o nosso erro, o nosso pecado e pedir perdão e pedir misericórdia, se arrepender e se colocar de pé, se colocar na brecha para reparar aquilo que está de errado, para consertar aquilo que está destruído. Então hoje aqui Neemias, né, para nós ter esse entendimento, ele se colocou aqui diante do Senhor, né? Se colocou aqui para que ele viesse a reparar, a consertar tudo aquilo dali que foi causado por conta do pecado de toda a geração, né? De toda uma geração, de todo um povo. E muitas das vezes a gente não quer se colocar, sabe? Muitas das vezes aqui nós entendemos Neemias, né? Ele nasceu no cativeiro, né? O pecado não era nem dele, se a gente for olhar. Mas ele se colocou na brecha. Entende? Ele se colocou na brecha, ele se compadeceu, ele falou, não vou deixar mais continuar tantos anos dessa forma que já está. Eu não vou deixar mais continuar. Eu vou me colocar na brecha para ajudar, para reconstruir os muros que estão quebrados, as portas que estão queimadas. Entende? Então hoje o Senhor está nos chamando a atenção. Nós precisamos reconhecer, né? Reconhecer que nós precisamos nos colocar na brecha para reedificar os muros que estão quebrados, que estão derribados, né? Dos nossos antepassados, das gerações passadas, que muitas das vezes são coisas que não foi nem nossa culpa, mas estão quebrados, estão derribados agora na nossa geração. E agora chegou a minha vez, a tua vez de consertar. E o primeiro passo é esse aqui que Neemias fez, é reconhecendo as transgressões, os pecados, né, os erros, e colocando diante do Senhor, pedindo perdão, e pedindo misericórdia, e pedindo, né, aleluia, ajuda do Senhor para reedificar aquilo que está quebrado, para reestruturar novamente. E nós vimos aqui, né, que Deus, né, aleluia, Deus abençoou Neemias de uma tal forma, né, que Neemias foi lá para Jerusalém. E Neemias reconstruiu aqueles muros. Reconstruiu. A reconstrução foi em tempo recorde. Foi em 52 dias. O muro ficou completamente pronto. A obra terminou. A obra foi edificada em 52 dias. O que foi, né, o que estava ali há mais de não sei quantos anos. Destruídos, derribados. Mas foi em tempo recorde, porque alguém se posicionou para reconstruir os muros que estavam quebrados, os muros que estavam derribados. Enquanto eu e você não entender isso, que eu e você precisamos nos posicionar para reconstruir os muros da nossa família, os muros da nossa geração, dos antepassados que foi derribado, que foi queimado, que hoje está em escombro e nós estamos vivendo sobre esses escombros, mas nós não temos, aleluia, o discernimento de entender que enquanto não reconstruir, nós não vamos deixar um legado para a nossa geração que vai vir depois de nós. Nós vamos continuar deixando escombros. Então hoje a pergunta que o Senhor está fazendo para a minha vida e para a tua vida: você quer continuar vivendo sobre os escombros ou você quer reconstruir?
Ou você quer edificar os muros que estão quebrados, as portas que estão tudo derribada, tudo queimada? É tempo de acordar, igreja. É tempo de entender que se eu e você não se posicionar na brecha que o Senhor nos chamou para tapar, para fechar os muros que estão caídos, que estão derribados, nós vamos continuar vivendo no meio dos escombros. Você quer continuar vivendo dessa forma? Sofrendo as consequências das gerações lá antepassadas, que não é nem a tua culpa hoje. Mas vai passando de geração em geração, porque ninguém se posicionou até hoje para reedificar, para reconstruir aquilo que foi deixado lá atrás. Então hoje, o Senhor Jesus está nos chamando a nossa atenção. Neemias é que ele se posicionou, quando ele viu a miséria que o povo estava vivendo, quando ele entendeu a miséria que o povo estava vivendo, ele falou: não, é o meu povo, é o meu sangue, é os meus descendentes, eu vou lutar, eu vou reconstruir, eu vou edificar. Deus nos chamou para isso, para edificar, para reconstruir. Há uma reconstrução que Deus quer fazer na tua vida, na tua casa, na tua história. É preciso reconstruir da forma certa, da forma correta, levantando os muros que estão quebrados, que estão derribados. Os muros da dignidade, né? É preciso reconstruir. Os muros do perdão, é preciso levantar de novo. Os muros da amizade, é preciso levantar de novo. Aleluia! Os muros do amor, os laços afetivos, é preciso reedificar novamente, é preciso levantar. Estão tudo quebrado. Candarabachúria! Estão tudo derribado. Mas essa manhã o Senhor te chama a atenção. É manhã de você começar a levantar os muros. Levanta os muros que estão derribados na tua história, na tua família. Não importa quem derribou. O que importa é quem vai reedificar. E Deus está te chamando nessa manhã de hoje para você ter esse entendimento. Assim como Neemias, ele se levantou para reedificar, para reconstruir, para ter uma dignidade, para que o povo pudesse começar uma nova história, um novo ciclo, uma nova vida diferente. E é isso que Deus quer de mim e de você, que nós entendemos. Não dá mais para viver sobre escombros. É momento de nós nos levantarmos e querer tudo novo. Então hoje é amanhã que você possa se levantar, se colocar diante do Senhor. Dizer: eis-me aqui, Senhor, me ajuda. Neemias ali pediu mercê ao Deus, né? Que ele fosse favorecido diante do rei. E Deus concedeu. O rei ali forneceu tudo que Neemias precisava para a construção dos muros. E assim Deus vai fazer. Assim Deus vai fazer na minha vida e na tua vida. Quando nós estarmos aqui na brecha que o Senhor nos chamou, no posicionamento que o Senhor nos chamou, né? Ele vai colocar tudo nas nossas mãos que nós precisamos para levantar esses muros. Pessoas do nosso lado para nos ajudar. Neemias ali, quando ele chegou lá, o povo ajudou. O povo esteve com ele naquela obra. E foi em tempo recorde. A obra ficou pronta 52 dias. Então, para eu e você entender que tem coisas, né, de toda uma geração passada, de tantos anos passados, que só depende do posicionamento. Quando você se posiciona, Deus age, Deus trabalha, Deus opera. Então é isso que a vez está faltando, né? Na minha história e na tua história. É esse posicionamento que Deus quer ver em nós, para poder a obra, né, começar. E a boa obra, né, que Deus começa e Ele termina, é concluída na nossa vida. E essa boa obra foi concluída em tempo recorde. Então, louvado seja o nome do nosso Deus. É amanhã a qual o Senhor nos quer verdadeiramente, né, reedificando a nossa história, levantando os muros da nossa história. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Então deixa essa palavra hoje para teu coração, para tua vida. Toma posse da palavra que Deus liberou para cada um de nós. Precisamos levantar os muros que estão quebrados.
Amém? Em nome do Senhor Jesus, que Deus vos abençoe, que Deus vos dê um dia de paz. Amém? Em nome do Senhor Jesus, até amanhã.